Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Fábio Veiga, sou professor da Universidade Lusófona em Portugal, na graduação, no mestrado e no doutorado, e tenho o maior gosto de estar com vocês, presente nesse segundo Congresso de Direito Ambiental e Sustentabilidade, organizado na Universidade PUC do Rio Grande do Sul, que tem a coordenação da professora Márcia Biring. Eu queria aproveitar e agradecer o convite. Para mim é um enorme prazer, né, voltar a colaborar com os colegas da PUC do Rio Grande do Sul, com quem nós já temos desenvolvido algumas parcerias de cooperação já há alguns anos com professores da PUC. E agora, pela primeira vez, com a professora Márcia, com quem eu fico muito agradecido de participar desse congresso, né? A minha área de atuação é a área de direito empresarial, sou professor de direito empresarial e faço pesquisas no campo, especialmente no campo da responsabilidade dos administradores de empresas e as relações que ocorrem dentro das empresas, porém também, né, com as relações externamente às empresas. Nessa parte da relação que existe, né, uma relação entre os órgãos de administração com os sócios e também a relação entre os órgãos de administradores com terceiros, podem ser clientes, podem ser credores, a sociedade, a comunidade em geral, né? Nesse ponto eu decidi escolher um tema que tem a ver com esse nosso congresso de hoje, né? De direito ambiental e sustentabilidade, especialmente a parte da sustentabilidade, que é o ponto que queria trabalhar um pouquinho com vocês, que vocês já conhecem bem os conceitos, porém tratar da parte da responsabilidade da gestão, né, dos órgãos de administração. Até eu escolhi o título A Responsabilidade dos Conselhos de Administração por decorrência de atos antissustentáveis, né? Qual que seria um ponto importante a entender, né? Quais são esses atos antissustentáveis e se há ou não uma responsabilidade por atos antissustentáveis. Como todos colegas que já apresentaram nesse congresso já devem ter falado sobre os conceitos de sustentabilidade, né? Não vou falar tanto desse conceito, mas só para lembrar que o conceito de sustentabilidade tem a ver com a atenção, né, às necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É um conceito que saiu lá em 1972, através das Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, nesse ano. Porém, esse primeiro conceito, né, perdurou ao longo do tempo e a sustentabilidade sempre foi visto como algo dentro do direito, da área do meio ambiente, e o meio ambiente tem repercutido em outras áreas. Quando eu falo, então, dos órgãos de gestão, né, responsabilidade dos conselhos de administração por decorrências de atos antissustentáveis, né, eu queria começar a explicar, né, que dentro dos conselhos de administração, dentro dos órgãos de gestão das empresas, nós temos aí alguns deveres que os administradores devem atender, né? Esses deveres, começando aqui pelo lado espanhol, pelo lado português, onde eu trabalho e onde eu desenvolvi a minha carreira como professor e também como pesquisador. Nesse âmbito, nós vamos entrar dentro do Código das Sociedades Comerciais, se for em Portugal, ou dentro da Lei de Sociedades de Capital da Espanha, né? Que são normas de direito de sociedades, de direito societário, né? Então, essas normas, elas estabelecem essa relação entre órgão de gestão com a sociedade, ou seja, os sócios de sociedade e os demais interessados, nós vamos ver aí, e perceber quais são os tipos de conduta que o órgão de administração, né, ou o órgão de gestão tem que ter nessa relação de liderança, né? Seja na relação de liderança, como o órgão de gestão vai tomar posições para a estratégia da empresa, esse órgão tem um dever jurídico, é um dever de conduta, não é só um dever moral, nem um dever ético, porém tem um dever de conduta, um dever jurídico. Nas leis, a lei busca, então, demonstrar quais são esses deveres, né, que os gestores, os administradores têm, né? Eu vou ler aqui a lei espanhola e também a lei portuguesa, e depois vou me atentar mais na lei portuguesa, porque tem um termo chamado sustentabilidade dentro do próprio dever de conduta.
em Portugal e tentar descobrir um pouco sobre isso, para depois, mais ao final dessa nossa conferência, que vai ser muito breve, tentar explicar qual é a mudança que vem ocorrendo aqui, né, na Europa nos últimos anos e explicar o que tem a ver sustentabilidade com os administradores, se eles teriam ou não que respeitar os atos, né, de não tomar decisões antissustentáveis, né? Vamos perceber isso. Então, por isso se haveria ou não uma responsabilidade por atos antisustentáveis. Então, o artigo 227 da Lei de Sociedades e Capital da Espanha fala, então, sobre essas normas de conduta, especialmente o dever, né, dos seus administradores e dessa relação de lealdade entre a gestão e os demais interessados, né? Diz assim, os administradores, vou fazer uma tradução literal, né? Os administradores deveriam desempenhar o cargo com a lealdade de um fiel representante, operando de boa fé no melhor interesse da sociedade. Então, esse é o artigo 227 da Lei de Sociedades e Capitais, que fala sobre o dever de lealdade dos administradores e com quem eles devem se reportar essa lealdade. Ou seja, eu sou um gestor, um administrador, eu tenho que ser leal com quem, né? Então, aqui diz que é reportar com boa fé, né? Trabalhar dentro dos conceitos de boa fé, com o melhor interesse da sociedade, né? Então, diz aqui, não fala que é sócios, não fala, né, não fala de quem são esses interesses, mas fala que é o melhor interesse da sociedade. Já o Código das Sociedades Capitais, que é o mais interessante, né? O Código das Sociedades Capitais em Portugal tem delimitado melhor, né, esse dever de conduta e fala também do dever de conduta tanto do ponto de vista do dever de lealdade desses outros interesses que há na sociedade, como também um dever de diligência. Também diz o 225 na Espanha também fala sobre o dever de diligência, mas eu queria falar mais sobre o dever de lealdade, né? Então, o 64 do Código das Sociedades de Sociedades Capitais aqui em Portugal fala: os administradores, né, da sociedade devem observar. Então, a letra A fala sobre deveres de cuidado, que tem a ver com a sua diligência, etc. E a letra B fala sobre os deveres de lealdade. Então, diz assim, deveres de lealdade no interesse da sociedade, ou seja, também como em Espanha, né, no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo. Agora começamos a entrar aqui mais sobre a sustentabilidade, né? Atendendo ao interesse de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses de outros interessados, relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como seus trabalhadores, clientes e credores. Então, essa letra B do Código de Sociedades Comerciais houve uma reforma em 2006, né, no Código de Sociedades Comerciais e estendeu esses interesses, né? E quando fala dos interesses, fala desses outros sujeitos relevantes. Portanto, os administradores, eles não devem apenas observar os interesses, né, da sociedade em si, nem dos sócios em si, mas também de outros atores que são relevantes na relação entre a empresa, né, ou essa sociedade empresarial, com esses demais entes, né? E aqui diz, né, que trabalhadores, clientes e credores. Porém, fala sobre sustentabilidade da sociedade. Essa sustentabilidade da sociedade tem a ver muito com a sustentabilidade econômica, né, de manter a sociedade empresarial com algo de relevância econômica a longo prazo. E hoje nós sabemos que as relações de produto, de consumo, né, que os consumidores eles têm observado se as empresas estão ou não atuando no mercado com alguns critérios, e alguns critérios, por exemplo, na área do meio ambiente, na área da conservação, na área dos resíduos, vários setores, né, com relação à ligação de uma empresa com o meio ambiente, faz com que o cliente ele aposte ou ele continue a consumir produtos daquela empresa, né? Então, esse artigo 64, a linha número 1, a linha B do Código de Sociedades Comerciais aqui de Portugal, fala sobre isso, né? Fala sobre isso. E fala desses interesses, também fala trabalhadores, aí nós podemos falar, entrar no dia de trabalho, né? Fala sobre clientes, essa relação de consumo, e credores, que também poderíamos falar com relação a direitos de créditos, aí já no âmbito mais da insolvência e outras questões ligadas aí às falências das empresas. Mas o que eu queria tomar a atenção é com relação à sustentabilidade no âmbito ambiental.
Por bem, então aí a doutrina, ela caracteriza, né, essa questão da sustentabilidade, fala sobre esse interesse de longo prazo e a criação de valor da empresa de modo sustentável. Então, a doutrina vem falando que as empresas devem tocar, né, nesse ponto específico do dever de diligência ou do dever de lealdade das empresas, dos gestores, né, dos gestores das empresas, pensando, então, de um modo mais sustentável. Embora há alguma doutrina já mais antiga um pouco que não aceitava essa expansão, né, da interpretação do artigo 64, número 1, a linha B do Código de Sociedades Comerciais. Porém, agora, há poucos tempo, né, 1 ano para cá, ou 2 anos para cá, está havendo um movimento aqui na Europa, e esse movimento europeu tem colocado alguns termos importantes que têm a ver também com a sustentabilidade. Então, leis na França, na Alemanha, Itália, agora a própria proposta de diretiva da União Europeia para aplicar responsabilidade social das empresas, né, toca nesse ponto. Então, nesse ponto, a doutrina portuguesa também começa a mudar. E eu queria falar rapidamente nesses pontos finais, para eu não estender muito a minha palestra, justamente para que nós entendêssemos, né, vocês entendessem aí, nesse congresso, meus colegas, que no âmbito da responsabilidade dos administradores, então tem uma responsabilidade direta, né, os administradores têm uma responsabilidade direta, uma responsabilidade com a sociedade, uma responsabilidade com os sócios e com esses terceiros interessados. Tudo do ponto de vista da responsabilidade civil, né, de dano e essa relação de se porventura venham tomar decisões que não estão razoáveis ou também não se atendem a esses critérios do melhor interesse, né, desses agentes, desses interessados nessa relação empresa, órgão de gestão e a empresa, esse elemento da sustentabilidade. Então, esse elemento da sustentabilidade, para mim, é algo importante que tem mudado. Ultimamente, a doutrina vem a trabalhar com isso, e eu também sou um dos defensores desse posicionamento, em que todo o interesse do órgão de gestão tem que atender, né, portanto, esses fatores que estão muito além dos interesses egoísticos dos sócios, né? Os sócios têm um interesse de curto prazo, né? A sociedade sempre... os sócios sempre buscam o interesse de lucro a curto prazo e esquecem esse interesse a longo prazo. Então, esse interesse a longo prazo é algo importante para uma empresa se manter sustentável no ponto de vista econômico e também no ponto de vista agora de buscar atender a sustentabilidade ambiental para se manter no mercado. E quais são, portanto, essas legislações novas? Queria pontuar essas 3 que eu falei, né? Primeira, em 21 de fevereiro de 2017, a Assembleia Nacional Francesa aprovou a Lei de Responsabilidade Corporativa, e lá nessa Lei de Responsabilidade Corporativa colocava, né, que numa relação de grupo entre empresas que estão em vários outros países do mundo atuando, deveria então haver uma responsabilização no âmbito da cadeia, né, de produção. As empresas estão trabalhando em ligação, em rede, com uma direção econômica. Essas empresas devem, portanto, respeitar algumas questões importantes na ligação com outras subsidiárias. Entra questões dos direitos humanos, da saúde, mas também entra com relação ao meio ambiente. Portanto, a empresa que se liga na França com outra em outro país do mundo tem que fazer a gestão dos riscos, por exemplo, né, com relação à compliance, aos riscos do meio ambiente, saúde, etc. Essas empresas têm que respeitar. E isso aconteceu em 2017 na França. Essa lei passou a incorporar o Código Código de Comércio francês, a partir de 2017. Artigos L225, 104, L225, 105. Vocês podem ir lá dar uma olhada. Outra lei importante que fala sobre essa questão do meio ambiente, da questão da sustentabilidade, né? Também na cadeia de produção, uma empresa alemã, né? Então, em 2021, 16 de julho de 2021, a Alemanha aprovou, né, a lei da cadeia de produção, em que, com um olhar voltado para a tutela dos direitos humanos e da incorporação de parâmetros, né, da ESG, né, as empresas deveriam, então, portanto, obter obrigações de due diligence, né? Essa diligência devida, né, de prevenção de violação também dos direitos humanos, também tem a ver também com prevenção da
gestão de riscos na área ambiental. Então, esse movimento tem sido incorporado aqui em alguns países da Europa e tem feito com que aqui a União Europeia pudesse, né, ter um olhar atento com relação às questões de meio ambiente que ligam empresas europeias ao redor do mundo. Com isso, agora em 2022, faz exatamente um ano, um pouco mais de um ano, dia 23 de fevereiro de 2022, houve uma proposta da diretiva sobre a Corporate Sustainability Due Diligence, que é a mesma área, né? Ou seja, há uma proposta de diretiva, ou seja, o Parlamento Europeu propõe, uma comissão propõe uma mudança, né, ou propõe uma diretiva, em que essa diretiva, se vier a ser aprovada, ela vai tratar sobre o dever de diligência em sustentabilidade, ou seja, o dever de diligência dos órgãos de gestão na área da sustentabilidade. O que eles devem observar com relação à sustentabilidade, e entra o ponto de vista da sustentabilidade ambiental, né? Entra outras questões, mas também entra a questão da sustentabilidade ambiental. O que diz assim? Então, a Comissão Europeia apresentou ainda uma proposta de Corporate Sustainability Due Diligence em fevereiro de 2022, e essa proposta, né, tem o dever de diligência incorporado às empresas na matéria da sustentabilidade, o qual prevê a responsabilização empresarial por danos ambientais ou também por violações dos direitos humanos nessa cadeia de produção a nível global. A proposta ainda será apresentada ao Parlamento Europeu para aprovação, mas já sinaliza uma tendência europeia de adoção de normas nesse sentido, né? Então, se essa proposta for aprovada pelo Parlamento Europeu, né, os países aqui na Europa que não tenham essa matéria incorporada na sua legislação deverão atualizar sua legislação para prevenir esses danos, né, na cadeia de produção, e os órgãos de gestão deverão, então, ter que tomar cuidado toda vez que for tomar uma decisão. Essa decisão, se for antisustentáveis, haverá responsabilidade, né? Então, eles devem tomar decisões que tenham a ver na cadeia de produção e ponderar a questão da sustentabilidade ambiental, que é um dos pontos importantes desse congresso, e eu acho que é um ponto importante para nós debatermos aqui, e eu queria falar rapidamente, porque meu tempo é muito curto, mas agradecer por ter a oportunidade de falar para vocês sobre esse tema. Qualquer questão, estarei à disposição. Podem me buscar nas redes sociais, Fábio da Silva Veiga, também deixo o meu e-mail, fabiojus@gmail.com, e estarei à prontidão de vocês. Muito obrigado e bom congresso a todos.